O episódio de hoje é aquele da criança que sempre chegava atrasada na escola porque a mãe achava que o filho era muito novo para ter pressão de horário. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Nosso patrocinador ouro dessa temporada do podcast é a Blocksy. A Blocksy é uma plataforma que as escolas que usam Chromebook podem colocar tanto para melhorar o desempenho e envolvimento dos alunos, com o melhor gerenciamento de sala de aula que os professores conseguem fazer. Com a Blocksy, o professor consegue acompanhar o que cada aluno está fazendo no momento em que ele está usando a tecnologia durante as aulas e também em casa, no momento da lição, de fazer algum trabalho. E além desse monitoramento ali dos conteúdos, tem também um recurso que nós amamos, que especialmente nesse mês de setembro nos faz lembrar da importância de acompanhar a saúde mental dos alunos. A Blocksy identifica, através de palavras que os alunos usam ou de sites que eles acessam, como anda a saúde mental do aluno e sinaliza para a escola que determinado aluno pode estar precisando de um apoio, de um suporte. E de um acompanhamento. E a gente está aqui com uma pessoa muito especial de novo com a gente no podcast, que é a Andréia, psicóloga escolar e mãe do Luiz. É a parte que eu mais gostei. Bem-vinda de novo, Andréia. Obrigada, é uma delícia estar com vocês, é sempre muito bom. Obrigada. E antes da gente entrar no nosso assunto de hoje do podcast, eu acho que a gente, como estamos no mês de setembro, né? Eu ia falar que assim, não tem dúvida que uma pessoa sempre acrescenta, porque nós, em pleno mês de setembro, gravando esse episódio, não tínhamos pensado em falar do Setembro Amarelo, que é um assunto muito importante, mas que requer cuidados aí na abordagem. E nada como ter a Andréia aqui com a gente, só para lembrar que Setembro Amarelo é o mês do que mesmo, Andréia? É o mês de prevenção do suicídio, mas eu costumo dizer que é o mês para a gente focar em saúde mental. Dar valor a isso, dar importância e conversar sobre o tema. E aí é muito legal o que você falou para a gente, conversar sobre o tema, especialmente na escola, né, que é um desafio muito grande, não é conversar sobre o suicídio, mas sim conversar sobre a saúde mental, né? Pensar na saúde mental e ter algumas abordagens que ajude para os alunos e também para as famílias, né, para os professores, para todo mundo ter um pouquinho de consciência dessa importância. Sim, porque a gente se ouve muito falando, né? Se falando de pânico, de depressão, entre outros, mas há poucos espaços para conversar eu tô triste, o que eu faço? Com quem eu converso? Eu tô angustiado, estou com problemas, né? Então, acho que é importante a gente ter canais de conversas acolhedoras para que o jovem, o adolescente, a criança em si também, ela possa saber lidar com essas emoções que nos visitam ao longo da vida, né? Eu acho que hoje tem bastante escola já trabalhando as questões socioemocionais, né? Nos últimos anos a gente teve uma onda de muitas empresas trazendo para a escola essa solução para não depender só da escola, ter que saber como abordar, em que momento. Mas eu acho que queria saber de você se nesse momento do mês de setembro é legal fazer uma coisa especial para os alunos, alguma coisa assim? É uma campanha, né, que se comenta, todo mundo vê. Hoje mesmo, a gente estava conversando, né, tem uma escola aqui que está com a fitinha amarela simbolizando. Então, assim, as pessoas sabem do Setembro Amarelo. Sendo assim, é importante conversar sobre esse assunto, né? O que eu posso fazer para ajudar um amigo que, de repente, está passando por um momento difícil, como eu posso também. Então, eu achei muito legal, porque muitas vezes a dificuldade na abordagem é porque a gente pensa que na prevenção do suicídio, e tem toda essa questão da dificuldade de falar sobre o suicídio, tomando cuidado para não gerar gatilho, estimular. Então, a gente trabalhar lá embaixo,
lá embaixo, na base do iceberg, que é a saúde mental, que num ponto extremo chega na questão do suicídio. Então, eu amei isso que você falou de olhar para o Setembro Amarelo como um mês que, em especial, a gente trabalha aí a saúde mental com dos alunos, né? Sim. Então vamos para a nossa situação de hoje, porque nós adoramos lembrar para todo mundo que trabalha na educação que todos nós que trabalhamos com educação não corremos risco nenhum de ter momentos de tédio, de morrer de tédio. A gente pode um dia levar um susto tão grande que um dia não, sustos grandes, todo mundo que trabalha na educação passa todos os dias. Então, a minha pergunta para a Thaís é: qual é a situação de susto de hoje? Bom, a situação a gente recebeu de uma gestora de escola. Eu vou ler aqui o depoimento, que esse não é um caso de aluno que de vez em quando chega atrasado para a aula. É a história de um aluno de primeiro ano que todos os dias chegava com um atraso que variava de 50 minutos a 1h30. Uau, é um bom tempo, hein? Mesmo que fosse numa escola, mesmo que seja tempo integral, é muito tempo. A professora já havia enviado mensagens na agenda, ligado para a mãe e até mesmo perguntado para o aluno o que acontecia para que ele chegasse sempre tão atrasado. E a resposta era: não sei, eu venho quando a minha mãe me traz. Pedimos então uma reunião com a mãe, que prontamente nos atendeu. Começamos colocando nossa preocupação com os atrasos que se tornaram padrão na vida do aluno. E explicamos o quanto a perda do início da aula todos os dias iria prejudicar o processo de aprendizagem da criança, além do relacionamento com os colegas e da própria autoestima do aluno, visto que estava sempre perdido em relação ao que os colegas estavam fazendo quando ele chegava. Perguntamos então se havia algum problema no qual pudéssemos ajudar, que estivesse gerando tanto atraso todos os dias. A resposta da mãe pegou todos nós de surpresa. Oh, meu Deus, o que vem por aí? O que virá? Ela colocou de forma educada, porém bastante firme, que não esperava esse tipo de cobrança da escola, a qual, segundo ela, havia sido escolhida pela proposta de educação voltada ao desenvolvimento integral do aluno. Ela não queria jamais que o filho estudasse em uma escola conteudista. E, da mesma forma, não queria que o filho tivesse cobranças relacionadas ao cumprimento de horários. Ele era novo demais para esse tipo de pressão, colocou a mãe. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, sem dúvida, porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? Ao mesmo tempo que ela fala que escolheu uma escola que se preocupa com o desenvolvimento integral, essa questão de assumir compromisso acaba pegando. Mas antes que eu comece a falar muito aqui, alguém fala: não, é hora ainda. Nós temos sempre uma gestora ou um gestor de escola como convidado para colocar o ponto de vista da situação que a gente trouxe. Então, quem é nosso convidado? Gente, só lembrando que a gente dá um desafio para esse gestor de escola convidado. Ele tem que, em 3 minutos, colocar o que ele faria, tendo como contexto exatamente essa parte da história que nós lemos para vocês. Então, conseguir que nós, de educação, que a gente não fale muito, já é um desafio. Dar uma parte só do contexto já é outro desafio, mas nós temos conseguido muitos heróis da resistência trazendo contribuições muito legais para a gente, né, Thaís? Quem é nosso convidado de hoje? A nossa convidada de hoje é a Larissa Carneiro, sócia supervisora pedagógica da Escola São Domingos, de Vitória, Espírito Santo. Nós acabamos de voltar da Escola São Domingos, que é uma escola que nós amamos ter conhecido, que é feita por família. Então, eles estão na 3ª geração e todos eles ainda estão lá, né, ativamente na escola. Eu queria até aproveitar para falar que, assim, quando a gente voltou de lá, da Escola São Domingos, eu senti como se eu tivesse deixado um pedaço da minha família para trás, gente. Então, assim, aproveitar o momento para mandar um beijo. Dida, Kika, Islen, Leandro, todo mundo, toda a equipe da escola. Nós realmente amamos conhecer a escola, que é linda. O Henrique, o Thiago. E aí a Larissa era a única da família que a gente não tinha conhecido pessoalmente quando a gente foi lá. Então, olha a nossa sorte. E aí, a única que a gente não conheceu pessoalmente está aqui com a gente hoje. Porque ela tinha acabado de casar e estava em lua de mel. Pois é. Então, agora vamos ouvir o que a Larissa faria nessa situação.
Vamos lá. Então, como que a Escola São Domingos resolveria essa situação? O primeiro passo é agendar uma reunião presencial, na qual o diretor escolar e a supervisora pedagógica da série estariam presentes. Convidaríamos ambos os responsáveis, devido à gravidade da situação. Logo no início da reunião, avisaríamos a família que uma ata seria redigida ao longo da reunião e que ela precisaria ser assinada ao final. Isso é muito importante. Então, iniciaríamos propriamente a conversa, mostrando o prejuízo que eles estão causando ao filho deles ao privá-lo de uma rotina escolar. É claro que nós entendemos que eles querem o melhor para o filho deles, que eles zelam pela felicidade dele. Mas ao se preocuparem, ao terem medo que esse aluno siga uma rotina, com medo de um rigor excessivo, eles estão causando mal no curto, médio e longo prazo. E um dos principais pontos seria fazê-los entender como que a trajetória escolar ela é pensada de forma integral, em especial um ano letivo, uma unidade temática. Daria alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, se todas as terças-feiras o filho dela chegasse atrasado, na primeira aula, ele poderia perder todas as aulas de musicalização do ano que só acontecem na primeira aula uma vez por semana. Ou então, ele chega atrasado sempre nos primeiros 15, 20 minutos. Ele perde o momento de orientação do dia. Ele perde a rotina do dia, ficando perdido, ansioso com qual será a próxima atividade. Ou ainda prejuízos cognitivos ainda maiores. Se ele perde o início da explicação de uma letra e de um novo fonema, como que depois ele vai conseguir linkar isso para construir e consolidar esse processo de alfabetização? São diversos os prejuízos na rotina escolar, no aprendizado, quando se há falhas e rupturas na rotina, ainda mais de forma tão constante. Chegaria então o momento de falar sobre nossa escola. Conhecimento, respeito e disciplina. Esses são valores nossos, são valores caros para nós. Nós valorizamos a formação de hábitos na rotina escolar. Então, quando a família opta por não seguir essa rotina, por não contar com essa disciplina no dia a dia, ela está indo contra aquilo que a escola acredita. Então, convidaríamos a refletir. Será que ela está fazendo mesmo uma escolha certa? Se ela acredita na escola que ela escolheu, ela não deveria estar preocupada em seguir essa rotina escolar? Já nos encaminhando para o final da reunião, tocaríamos em um dos assuntos mais delicados. Mostraríamos como que o nosso regimento escolar prevê sanções em casos de atrasos, em casos de faltas, e ainda comunicaríamos que é dever legal da escola comunicar ao conselho tutelar em caso de atrasos repetitivos. Então, a família precisa estar ciente que ela não está infringindo só as regras da escola, mas também da legislação brasileira ao não cumprir a rotina escolar de seu filho. Aqui na Escola São Domingos, prezamos sempre por manter uma relação de parceria com as famílias e de confiança, é claro. Então, ao final da reunião, nos asseguraríamos de que a família entendeu os nossos pontos e de que ela está disposta a trabalhar junto conosco para construir um futuro melhor para o filho deles. Não nos esqueceríamos, é claro, de assinar a ata que foi produzida ao longo da reunião. Para nós, enquanto escola, é primordial ter registros como esse sempre documentados e assinados. Finalizada a reunião, é mais uma vez o papel da escola seguir acompanhando de perto a situação e vendo se será necessário intervir novamente de alguma outra forma. Obrigada, Larissa. Arrasou. É Ficou muito, ótimo, porque né? assim, é aquilo que a gente fala que por trás de uma atitude, de uma ação por parte da escola, tem tanto ponto que foi considerado e que precisa ser coberto para garantir que a escola esteja de fato cumprindo o seu papel ali com o aluno. Então, eu amei que ela foi pegando diversos aspectos ali, desde a parte pedagógica do processo de aprendizagem mesmo da criança, e foi entrando em questões que são parte, inclusive, de prestação de conta que a escola tem que ter com os órgãos competentes em relação ao cuidado com cada criança. Então, Larissa, arrasou, querida. Adoramos. Muito, muito obrigada. E essa parte dos valores da escola,
que eu acho assim fundamental. A escola ter clareza de quais são os valores e de guiar as famílias, sempre relembrando quais são os valores e em que momentos da prática do dia a dia esses valores se fazem presentes ou se tornam o norte ali para alinhar as expectativas e o dia a dia da convivência da escola com a família, né? E do quanto é importante também, a gente sempre fala que a escola tenha processos, né, procedimentos, porque esse vídeo dela eu acho que deixou bem claro o processo ali do momento da reunião, que por mais humano que seja esse atendimento, Uma por mais abordagem. a abordagem, por trás dele, para existir um profissionalismo, precisa desse procedimento, né? E é muito importante até para a própria gestão da escola ter a segurança do que ele está fazendo ali na reunião e para não ser conduzido pela conversa e acabar ficando meio sem sentido, né? Essa reunião, sem objetivo, sem ficar claro para a família. Então, eu achei muito legal esse passo a passo dela também, que lembra sobre a importância de processos quando a gente fala de gestão de escola. E muitas vezes, hoje em dia, ainda acaba ficando no feeling, na intuição. Então, às vezes, um bom gestor está lá porque ele já viveu muitas vezes isso e isso acaba saindo de uma forma automática. Mas aí, quando ele sai da escola, fica um vazio porque não tem um procedimento feito, né? Então, e nesse ponto, eu penso que a avó da Larissa deve ter um orgulho imenso, porque ela foi a fundadora da escola, né? Sim. Ela começou a escola na garagem da casa deles, e hoje ela está com 86 anos. Eu sei que o vô é 94. E os filhos e os netos assumiram a gestão da escola, e é muito bonito da gente ver. Então, Larissa arrasou, tenho certeza que sua avó está morrendo de orgulho. E que, para todos os alunos aí da Escola São Francisco, que venham da Escola São Domingos, tem toda uma história do porquê São Domingos. Gente, vamos fazer um episódio só de Escola São Domingos um dia. Que para todos os alunos também é uma base muito sólida para o resto da vida. E aí eu tenho agora, então, uma pergunta que eu quero fazer para a Andréia, para a gente conversar aqui sobre isso. Eu achei que foi muito legal a forma como a Larissa veio colocando, mas tem uma questão que a mãe trouxe, que é a preocupação das consequências para o filho de, nessa idade, ter que cumprir horário. Tem algum risco disso gerar uma consequência negativa para o desenvolvimento emocional, psicológico, para o crescimento dessa criança, ter um horário a ser cumprido? O contrário disso tem, né? Impactos fortemente tem impacto. A gente precisa, para se autorregular, se a gente pensar na fisiologia mesmo, no nosso funcionamento fisiológico, tem certos horários que o organismo secreta hormônios, substâncias, né? Então, à noite para dormir, melatonina, de manhã, cortisol. Então, assim, se eu durmo tarde, tem um hormônio do crescimento que é liberado num horário específico. Então, se eu atraso o horário que eu durmo, eu vou atrasar também isso. Aí vou demorar para pegar no sono, a criança vai ficar irritada, no outro dia acorda mal, né? Ou perde bastante o tempo. Enfim, então, primeiro a gente tem a questão biológica que a gente não pode negar. Não é à toa, né, que o sol se põe, a lua vem, depois... Né? A própria natureza, ela nos aponta isso. Tem um ciclo, né, que se repete né? E o nosso organismo, nós acompanhamos isso também. Né? Então, para a criança é importante ter um horário para ir dormir, um horário para acordar e que isso se torne uma rotina. Sim, porque como é que ela vai se organizar do ponto de vista mental também? O que é tempo e espaço? Né? Isso é algo muito importante a gente ensinar para a criança, lidar, gerenciar tempo e espaço. O tempo é um recurso muito sagrado para o ser humano, porque é um recurso limitado. A gente não tem tempo para fazer tudo. Não cabe nessa vida, nessa pelo menos, a gente conseguir fazer tudo o que a gente gostaria. Então, se eu não sei lidar com o tempo, se eu não sei priorizar, eu vou acumular o quê? Frustrações. Eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, eu queria. E a criança passa também a ter, isso é uma preocupação, ter dificuldades de, eu não sei priorizar, não sei tomar decisões. As consequências vêm. Eu me torno inseguro. E nesse caso, especificamente, eu fiquei pensando, bom, ela diz pressão. Exatamente, eu ia puxar isso, porque assim, provavelmente
para a mãe tem algum tipo de pressão, mas para a criança chegar na escola no horário, se ela tiver uma rotina organizada de acordar a tempo, se trocar com calma, que esse passo a passo do ir para a escola não seja feito de uma forma desesperada, para a criança isso não é uma pressão. Exatamente. Então, ela está entendendo que cumprir o horário é estar pressionado. Então, isso me faz pensar muito mais nessa mãe, como ela lida com o próprio tempo dela, do que com a criança em si. E você colocou muito bem, que eu também gostaria de apontar isso, né? A criança pode fazer mal ou não? Pode fazer mal, sim. A rotina, quando eu levo o meu filho, acordo brava, vamos, a gente está atrasado, come logo, entra no carro, põe roupa, e vou xingando, e eu já escutei relatos assim, vou brigando, olha lá, senta direito. A criança, né, realmente eu estou, isso é uma agressão psicológica. Se todo dia eu fizer isso, óbvio que meu filho vai adoecer severamente. Então, isso é uma pressão. E provavelmente isso acontece de segunda a sexta-feira. E aí, sábado não tem, porque não tem o horário da escola, não acontece. Tem uma chance grande dessa própria criança relacionar realmente como a mãe está. Eu tenho certeza que não é má intenção da mãe, mas vai acabar parecendo, nesse caso que você acabou de colocar, que infelizmente acontece, parecendo para a criança que a escola é o motivo daquela, né, dessa pressão, que nesse caso, se não é uma rotina organizada e com tempo, acaba acontecendo mesmo. O horário de levar um filho para a escola é um horário sagrado. A gente precisa ter uma playlist, a gente precisa pensar em história, um momento para conversar com o filho. Em geral, a gente pensa muito em conversar com o filho quando a gente Pega na escola. Mas eu recomendo que a gente faça isso no início. Que a gente tenha uma rotina. Então, meu filho já sabe, entrou no carro, ele já sabe o que eu vou fazer. A gente vai ligar uma música, ele vai fazer uma oração, eu vou fazer uma oração, que eu uso os reforços positivos, que o dia vai ser incrível, vai ser bom, que ele vai ser feliz. E ele chega calmo na escola, porque eu faço questão de que é um trajeto curto, mas que seja um trajeto prazeroso e uma companhia muito boa com a mãe, né? Então, a gente precisa se preocupar. Pressão não é chegar no horário, né? Pressão é o como você faz, né? Você pode fazer pressão para o seu filho escovar dente. Sim. Isso. E eu acho que um ponto que às vezes pode também estar presente, sei lá, se essa mãe tem algum trauma, né, de ser cobrada, de quando ela era criança. E o que a gente vê muito hoje em dia talvez não seja nem a pressão da hora de acordar, mas você ter uma rotina de acordar na hora certa para ir para a escola envolve também seguir regras na hora de dormir. Sim. Que envolve também seguir regras na hora de tomar banho, na hora que tem que ir desacelerando. Então, muitas vezes a gente vê também uma dificuldade dos pais quando entram nessa faixa etária de começo do fundamental, que é quando a criança tem que começar a assumir mais algumas responsabilidades, dos pais precisarem fazer coisas que não são necessariamente o que a criança quer fazer na hora. E aí ter que contrariar essa criança e lidar com ela vivendo a frustração pela primeira vez, ou sendo contrariada pela primeira vez. Por exemplo, hora de desligar as telas para, na hora de ir para a cama, já estar desacelerado e conseguir dormir. Acho que esse é um exemplo bem prático, que gera muita demanda nas nossas redes sociais de como eu faço isso, porque quando eu falo para desligar, meu filho fica triste, meu filho fica bravo, e aí eu acabo deixando, e no fim essa criança vai dormir muito tarde, porque até que desligou, até que desacelerou e consegue dormir, já ficou muito tarde. E aí, na hora de acordar, eu lembro até do caso de uma mãe que falou pra gente que trocava o filho, já nessa idade de início de Fundamental 1, trocava o filho dormindo, colocava uniforme, colocava tênis, levava para a escola e ia acordando ele no carro, no caminho. Então, assim... tem muita família que faz isso. Né? Realmente, para a criança, e eu acho que no longo prazo, de imediato já é muito prejuízo, mas no longo prazo é muita coisa que essa criança vai ter que lidar depois para conseguir dar conta das demandas da vida, de priorizar, para entender que a gente não tem tempo para tudo, mas quem decide o que é prioridade e como vai usar o tempo somos nós mesmos. E se a criança não aprender isso desde pequena, na prática da vida que ela tem, fica muito difícil de lidar com todas as situações conforme ela for crescendo. E aí eu acho que o desafio para a escola é
levar esse tipo de informação para as famílias, do quanto senso de responsabilidade, aprender a lidar com o tempo, a organização, Ou até de tudo que o filho está perdendo, né? Porque muitas vezes os pais ficam assustados quando a gente fala que quando uma criança chega 20 minutos atrasada, não é que ela perdeu 20 minutos de aula, é que ela vai perder muito mais tempo que isso e muito mais conteúdo que isso. Porque a partir do momento que ela chega, ela não perdeu só aquilo lá que aconteceu, ela perde tudo que ela ainda vai passar até ela se situar, até ela conseguir pegar ali tudo que está acontecendo. Então, isso acontecendo todos os dias ou muitos dias da semana traz um prejuízo para a criança. E muitas vezes os pais vão para a escola bravos achando que não tem um prejuízo para a criança, que é uma regra que a escola quer por luxo que seja cumprida, né? E tem a questão da autoestima, né? Porque imagina uma criança nessa idade que todos os dias se sente perdida, que os grupos estão formados, as crianças estão integradas já fazendo alguma atividade e ele está sempre ali perdido. Sim. A autoestima dessa criança vai ficar cada vez mais baixa. E a criança não gosta de chegar por último, né? Tem sempre aquela brincadeira. Quem chegar por último é a mulher do padre. Eu cheguei primeiro. Então, uma criança que ela percebe que ela sempre está atrasada, ela lê, eu chego sempre por último, né? Qual é o sentimento dela, né? E o quanto ela relaciona isso com a escola depois também, né? Também. E leva isso para a vida adulta. A gente precisa amparar, né, essas famílias. Tem muitas famílias que têm dificuldade para estabelecer rotina, né? Porque essa questão de tela mesmo é difícil inicialmente, mas se fizer sentido para a criança, se isso fizer parte de um todo, né, você pode, vamos combinar aí meia hora, uma hora, depois disso a gente desliga e você relaxa, a gente lê um livro, conta uma história. Ela vai reclamar por um tempo, mas rapidamente ela se adapta. Né? Agora, e nós, a gente consegue fazer isso? A gente consegue parar, sentar, planejar isso, pensar o que é melhor para ele? Porque dá trabalho. Eu faço essa pergunta às vezes, eu falo para as mães, principalmente mães, mas vale para mãe e para pai, vale para todo mundo. Em que momento seu filho te vê desacelerada ou desacelerado? Sentado, conversando, ou sem fazer nada, um pouquinho, e para que ele, né, te veja você como um exemplo, como um modelo, e consiga se espelhar. E essa questão da pontualidade, e até do sinal, da mensagem que esse chegar no horário passa para a criança sobre a importância da escola, dos amigos, da convivência, daquela responsabilidade que é dela, né? Porque quando a gente preenche um documento, profissão, a gente põe o quê para os filhos? Estudante. Então, aquela é a profissão dele, ele precisa ter orgulho daquilo e será pressão e tortura na medida que nós, adultos, não demos conta de organizar a rotina para que isso aconteça de uma forma tranquila. E eu realmente acho que a escola precisa, em alguns momentos, levar esse tipo de informação para as famílias, porque a intenção dos pais é sempre a melhor. Mas tem dois pontos extremos que as famílias vivem hoje, que é o excesso de informação, no sentido que a gente conhece muitas mães que falam assim, mas eu ouvi uma pessoa falando num vídeo que tem que fazer tal coisa, daí eu ouvi uma outra que fala totalmente o contrário, aí eu fui ler um outro blog e fala uma outra coisa, agora eu não sei o que eu faço. Então tem um excesso, uma sobrecarga de informação, nem sempre fundamentado ou confiável, e tem a falta de referência no passado, porque quando nós éramos crianças, não tinha as telas, não tinha o estímulo exagerado de o que eu faço. Por outro lado, nós tínhamos mais convivência com as crianças, vizinhos da rua, tínhamos outros elementos, e quando os pais de hoje olham para trás, eles não acham a referência ali, né, de como é que eu faço, como é que eu ajusto aqui. Então, a importância da escola também ser uma fonte de informação confiável, que, ao invés de trazer sobrecarga, traga pontos assim muito práticos, simples, específicos, que ajude essa família a ter uma rotina mais tranquila,
da qual a escola é parte integrante. E é entender também, não sei se você também sente isso, André, que a gente está numa geração de famílias que tem uma dificuldade muito grande de achar que é benéfico o filho aprender a fazer parte de um grupo. Então, muitas vezes a gente vê os pais achando sempre o filho tem que se destacar, sempre o filho tem que ser o melhor. Então, esse ano passado foi um ano que foi até assustador, que a gente sempre vai em muita apresentação de dança, de espetáculo, de fim de ano de escola. E no ano passado foram muitas as vezes que a gente saía da apresentação e ouvia os pais falando para os filhos: você foi o que dançou mais bonito, você foi o que mais não sei o quê. Só você acertou os passos. Só você acertou. Nossa, você foi a mais animada. Então, essa necessidade que eu queria ver se você concorda, que está cada vez maior de ensinar os filhos a se destacarem, mas de não ensinar a fazer parte do grupo também faz parte. Também é uma qualidade você saber fazer parte de um grupo, você saber respeitar regras de um grupo. E não se comparar, né? Não se comparar, porque a gente fala, um espetáculo de dança, principalmente, é o conjunto que deixa aquilo bonito. Sim. E o prazer, né, em dançar. Então, eu estarei lá naquele palco preocupado com os passos, que eu não posso errar. Então, questão do perfeccionismo também, que a gente precisa estar atento por conta da autocrítica, né? Recentemente, uma criança desenhando e ela apagava, pegou várias folhas e aí ela solta de repente, porque eu nunca consigo fazer nada perfeito. Olha só o peso né? que tem para ela. Então, não é uma fala banal. Não. Igual a da maquiagem que você falou essa semana. Acho que você podia falar. Que eu tirei uma foto da minha sobrinha, e aí, a hora que eu olhei a foto, ela estava numa luz muito bonita, numa paisagem linda. Aí eu olhei assim e falei, nossa, ficou parecendo capa de revista. Aí ela pegou e falou assim para mim, nossa tia, como será que eu fiquei parecendo capa de revista? Eu nem tô maquiada. Eu falei assim, mas não precisa, ficou linda, porque você é linda. Tá, ela ouviu. Aí passaram-se alguns minutos, ela pegou e falou assim, será que quando eu nasci, a minha mãe estava muito maquiada? Aí, nossa, a avó dela, por quê? Ela falou assim, não, porque se eu estava parecendo capa de revista e se eu estava bonita sem estar maquiada, talvez quando eu nasci a minha mãe estava maquiada, daí eu puxei a maquiagem dela. Então, assim, a lógica dela foi tão bonitinha, mas assim, né? Essa impressão, essa ideia de que ela só é bonita se ela estiver maquiada, senão a foto não podia estar linda com ela sem maquiagem nenhuma. Então, são coisas, assim, pontos sutis, mas que tem muito a ver com essa realidade de hoje, de se comparar, de olhar para uma foto, para uma imagem numa rede social que não corresponde a quem, de fato, aquela pessoa é. E aí, nessa comparação, nunca achar que ela sozinha, por si só, é boa o suficiente, né? Então, e aí a gente cai no Setembro Amarelo, que a gente iniciou aqui essa conversa. Como essa criança vai se sentir bem, feliz, capaz, inteligente, alegre, destacar, conseguir reconhecer, não é nem destacar, os pontos positivos que ela tem, porque ela é estimulada ao sucesso, ao não erro, que é impossível para o ser humano. A perfeição. A comparar-se com o outro. Então, e aqui entra um ponto também que a gente tem falado bastante disso, o quanto nós, provavelmente também, quando éramos os alunos, as crianças, nós éramos impactadas somente pelos valores da nossa família, da comunidade onde a gente vivia. E hoje, as crianças são impactadas por valores que muitas vezes não são os dos pais. Sim. Porque nesse caso da minha sobrinha, não é, no caso da mãe ou do pai, de você tem que estar maquiada senão você está bonita. Não é, exatamente o contrário. Mas em algum lugar ela ouviu isso e isso ficou marcado. Então tem essa questão. E agora imagina se junto com tudo isso, essa criança vai se sentindo mal por não entender o que está acontecendo na sala de aula, por perder o início, por perder a parte do processo, por daqui a pouco ter também, né, em relação ao desempenho, ao aprendizado ali, as consequências que virão. Então, assim, acho que concordamos que a escola
vai precisar também lidar com isso e trazer informações práticas para os pais em relação a questões que parecem óbvias, como, por exemplo, chegar no horário todo dia. Porque é uma regra, porque parece alguma coisa que está estabelecido, que as pessoas entendem o porquê essa regra existe. Muitas vezes as pessoas não entendem que o que tem por trás disso é exatamente o oposto do que a mãe pensa, que não é a pressão. A pressão para essa criança... É exatamente a formação integral, né, que ela quer, não é o conteúdo. Mas se a gente não abordar isso, a gente só vai saber quando eclodirem situações desse jeito. Então, eu estava pensando que, por exemplo, durante as reuniões de pais, geralmente na escola, são momentos em que a escola compartilha informação sobre participação, desempenho, envolvimento da criança com os pais. E eu acredito que esse momento de reunião de pais também deveria ser um momento em que todas as reuniões de pais, a escola compartilhe algum trecho de um livro, algum vídeo, alguma informação importante, coerente com os valores da escola e que traga recurso para o pai entender alguns pontos que fazem parte do dia a dia do funcionamento da escola e como isso impacta o filho no pequeno, no médio e no longo, no curto, no médio e no longo prazo. Sim. Eu acho que isso talvez ajude para que os pais vão tendo consciência de que algumas coisas que podem até parecer pesadas, como chegar num horário, ter que entregar lição, algumas coisas assim, o quanto que isso acarreta de benefício e faz parte do processo de desenvolvimento saudável daquela criança. Sim, você falando me ocorreu que é uma fala que a gente repete muito no consultório, que faz sentido para você? É uma coisa que a gente sempre fala, faz sentido? Então, acho que talvez essa mãe não entenda o porquê do horário, da necessidade, porque não faz sentido. Mas eu só consigo ter essa análise, se faz sentido ou não, se eu entendo o que é. Então, não é algo imposto. E tem um outro aspecto, né? Como é criança, parece que no universo infantil tudo é para brincar. Nada é a sério. O tal do café com leite que as crianças brincam. Nossa, café com leite, a gente está brincando. Não, e por quê não é importante, né, para a criança? Então, eu concordo com o que você disse. É muito importante socializar, informar, dizer o porquê, explicar as questões. Eu falei bem rapidamente aqui, mas tem questões biológicas, psíquicas, né, psicológicas. Então, é importante a gente fazer essa pergunta. Faz sentido? E nesse caso aqui da história, ainda era primeiro ano do fundamental, né? Mas a gente vê acontecendo muito isso na educação infantil, que é exatamente isso, que os pais acabam achando que tá indo lá só para brincar mesmo. A hora que for, tá bom. A hora que eu puder levar, tá bom. E, na verdade, não. A aula tem todo uma ordem, uma intencionalidade que faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. Então, realmente, os pais precisam saber disso. Né? E quando a Andréia falou tem questões biológicas também, eu lembrei do livro do Daniel Siegel, O Cérebro da Criança, que eu acho que é uma referência legal para a escola pegar trechos, capítulos, episódios, ou parágrafos só, e de vez em quando compartilhar com os pais, em que eu acho que o Daniel que explica de uma forma mais didática a formação do cérebro da criança e o quanto ela começa, esse desenvolvimento cerebral, ele parte do emocional e ele vai sendo construído, as partes superiores vão sendo construídas conforme essa criança amadurece, e a parte racional é a última parte a ser construída. Então, a criança vai aprendendo por muito tempo a partir das emoções. Então, aprender a disciplina, o cumprir horário, a ter uma rotina, a partir de momentos que tem uma relação emocional forte ali envolvida, é muito importante. Então, se for negativo nesse momento da infância, será uma memória que ela vai levar negativa para sempre. Né? Então, assim, a importância de acompanhar esse desenvolvimento e oferecer o máximo de recursos possíveis para que esse amadurecimento de cérebro depois tenha uma base sólida.
Então, a sugestão que eu deixo é o livro O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel, e, na verdade, todos os outros livros dele são numa linguagem muito simples, mas trazem questões biológicas que são informações que antes a gente não tinha acesso. A gente vai colocar a indicação de referências desses livros e do que a gente estiver falando aqui na nossa newsletter. Se você ainda não assina a newsletter, é só entrar no www.soseducação.com.br/sosgestor ou no link que tem aqui na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram, @SOSGestorEscolar. E acho que também é o momento para falar de um presente que nós temos nesse episódio, que é um e-book que nós escrevemos, oferecido pela Skies Learning, e nós escrevemos com base nos eventos de educação que a gente foi durante esse ano de 2023, falando sobre tendências, sobre desafios, sobre inspiração, ferramentas que a gente viu pelo mundo todo durante esse ano nos eventos. Então, para baixar gratuitamente o e-book, é só entrar também no link que tem na descrição desse episódio. E é um material que dá para ser trabalhado com os professores nas reuniões pedagógicas, com a equipe de gestão da escola, que ajuda a escola a respirar aliviada, porque vocês vão ver que tem muito desafio que escolas pelo mundo todo estão enfrentando, então que não é você aí na sua escola, não é uma questão de vocês estarem fazendo alguma coisa errada, mas de um momento desafiador que a gente enfrenta mesmo na educação. E a Skies Learning é a solução para escolas que não são bilíngues formarem alunos bilíngues. É uma solução da Red Balloon. Vamos ouvir o que aconteceu no final dessa história? Vamos. Então, continuando aqui. Tivemos um longo processo no qual as conversas com a mãe eram frequentes. Grande parte das vezes por telefone, outras pessoalmente. Por algumas vezes, chegamos a pensar que tínhamos conseguido mostrar a ela a importância do filho chegar todos os dias no horário de início da aula. A pontualidade durava pouco, infelizmente. Depois de feriados ou às segundas-feiras, a situação era sempre de atraso. Quando percebemos que o aluno estava de fato sofrendo prejuízos pelo atraso, tivemos uma conversa mais séria e explicamos que precisaríamos notificar a diretoria de ensino sobre a situação, já que o aluno não estaria cumprindo a carga horária escolar adequada à idade e série dele. Foi uma conversa difícil, pois ela se tornou agressiva em relação aos funcionários e questionando a capacidade da escola em oferecer educação de acordo com o que cada família acha melhor para o seu filho. Explicamos então que uma escola não pode funcionar assim. Nós também temos regras a serem cumpridas e precisamos prestar contas em relação a elas. Além de sabermos o quanto os atrasos constantes atrapalhariam toda a vida de estudante daquela criança. E provavelmente também outros aspectos do seu desenvolvimento. Depois dessa conversa, o aluno chegou no horário ou com poucos minutos de atraso pelas semanas seguintes, até que a mãe comunicou à secretaria que o filho iria para uma outra escola e pediu transferência. Embora ela não fizesse questão alguma de conversar com uma de nós da gestão, insistimos e tivemos a confirmação. Ela disse que havia matriculado o filho em uma escola que respeita a infância e que lá ele seria mais feliz. Decidimos então acompanhar o processo só para garantir que a criança estava de fato sendo transferida e que teria seu direito à escola atendido. Sim, ele foi para uma nova escola e desde então não tivemos mais notícias. Bom, Era previsível. Bom, provavelmente vai, depois de algumas idas e vindas por aí, essa mãe vai perceber que esse caminho que ela imagina ser possível e que ela imagina ser o adequado não é o que o filho precisa ou que ele tem direito, né? Mas ela tem todo o direito de ir para uma outra escola e até é válido como uma maneira dela ir tomando a consciência de que tem uma necessidade de busca de ajuda mesmo para essa mãe se equilibrar, né? Porque pelo jeito ela está em sofrimento com essa questão e tem questões aí a serem trabalhadas. Pensar que a infância ela é feliz se ela não tiver rotinas, isso é preocupante. É o contrário, precisa de rotina, né? Precisa caber no dia da criança os compromissos, os horários, mas os momentos para brincar, para uma tela, para ler um livro.
A gente precisa organizar isso para a criança, ensiná-la também a organizar A rotina o da dia. segurança também, né, Andréia? Sim, muito, né? Eu sei qual é o meu próximo passo. Eu gosto da escola que eu trabalho. A rotina é a primeira coisa que a criança entra lá, já sabe. E os pequenininhos fazem isso, né? Coloca a mochilinha no lugar, eles abrem, pegam a garrafinha de água, olha, são processos, né? E a rotina. Colocam no lugar, e aí sentam, já sabe que é livre. E lá no início, na lousa, na frente da sala, tem lá a rotina Do dia. por desenho. E às vezes a criança, quando chora, que é a mãe, os pequenininhos, e o bye. Aí olha, aí fica muito fácil. Olha, tem isso, depois Daí vai chegar a criança, ela se apazigua, isso traz conforto. Né? Porque é contínuo, é previsível, tem previsibilidade. Então, é importante isso, né? Então, assim, as famílias também são o foco da escola, porque, na verdade, a decisão do dia a dia dos filhos ali parte da decisão que as famílias tomarem, né? Mas estamos Então, juntos. antes da gente ir para a nossa frase final, temos aqui o oferecimento da EduInfo. Se a sua escola quer se tornar referência em Google for Education, a EduInfo pode te ajudar, tanto com a venda de equipamentos, ou se a sua escola já tem equipamentos, com as licenças ou com as né? Pode ser com a também. formação, com a formação dos professores para usarem a tecnologia em sala de aula da melhor forma com o Google for Education. E então fica aqui a nossa recomendação da EduInfo para saber mais sobre como a sua escola pode se tornar uma escola referência Google for Education com a EduInfo. É só entrar no link que tem na descrição desse episódio. Então, temos uma frase final? Então, temos, agora que eu olhei, que como eu não tenho a versão em português do livro do Daniel Siegel, mas já tem o Cérebro da Criança, esse livro está disponível em português. Eu vou ter que ler aqui, porque eu coloquei o original, mas eu vou falando em português. Então, diz o Dr. Daniel Siegel: nós agora sabemos que uma das maneiras de ajudar no desenvolvimento ótimo, no melhor desenvolvimento que uma criança pode ter, é ajudá-la a desenvolver conexões em seu cérebro. No cérebro, de uma forma integral. É assim que ela desenvolve habilidades que levam a melhores relacionamentos, melhora na saúde mental e vida com mais significado. Você pode considerar como ajudar a esculpir o cérebro ou na construção do cérebro. Seja o que for que você precisar, que você escolher dar como nome, esculpir, cuidar, construir, o fundamental é lembrar que esse desenvolvimento do cérebro da criança é o resultado das palavras e das ações que nós usamos no dia a dia enquanto interagimos com nossas crianças. Ou seja, tudo que nós dizemos e fazemos impacta no desenvolvimento cerebral de cada criança. E isso me deixa arrepiada e emocionada. Então, queríamos agradecer a Andréia. Muito obrigada de novo por estar aqui com a gente, Andréia. Escolas que querem saber mais sobre o seu trabalho podem ir no Instagram, né? Sim. Andréa Leão, psicóloga. A gente vai colocar os links aqui também na descrição do episódio. Muito obrigada, Andréia. E uma delícia ter você aqui com a gente. Eu também adoro a alegria de vocês. Vamos fazer isso de vez em muitas. De vez em sempre. Queríamos agradecer também a 24/7 de São José dos Campos, de onde são todos os nossos looks do podcast Acesso Gestor Escolar. E também a VTR Influência, que é onde a gente grava toda semana esse episódio aqui para vocês, que é o estúdio que a gente grava aqui em São José dos Campos. Um beijo para todos os gestores de escola, professores. Tem mãe e pai também que nos encontram por aí, vêm falar que estão adorando. E mandem para a gente aí as suas histórias de desafio,
comentários sobre episódios anteriores, que a gente vai colocar no ar também, e a todos os gestores de escola que estão aí sempre levantando a mão. Eu quero, eu vou participar também. Sim. Queremos Obrigada, ver você aqui gente. com a gente. Até o próximo episódio.